Qual foi a coisa mais idiota que alguém já lhe disse? Eu estava indo a 30 mph em uma zona de 30. A delegacia de polícia está na rua. Por isso sou sempre super cauteloso lá. De qualquer forma, um policial me mandou parar e alegou que eu estava indo a 50 km por hora. Recebi as filmagens de seu painel de controle. Claramente me mostrou que não estava acelerando. Mas parte das filmagens, você pode ver o policial indo a 40 mph para me alcançar. Alguém defendeu o policial dizendo, se você estava realmente indo a 30 km por hora. Então por que o policial tinha que dirigir 40 km por hora para alcançá-lo? Eu estou tipo ponto e vou assumir que você está brincando aqui. Mas por alguma circunstância bizarra de que você está realmente sendo sério. Para alcançar qualquer coisa, você tem que ir mais rápido do que isso. Se eu estivesse indo aos 50, ele nunca teria conseguido chegar aos 40. Que pensavam que o Monte Rushmore era uma maravilha natural. Eles pensavam literalmente que apareceu na natureza dessa maneira. Tinha um colega de quarto que devia impostos há um ano. Então Ellie não apresentou o retorno. Ellie corrigiu sua retenção de impostos para que recebesse um reembolso no ano seguinte. Arquivou essa devolução. 6 semanas depois Ellie recebeu uma nota do IRS que devia do ano anterior. E eles estavam usando seu reembolso para pagá-la. E Ellie ainda lhes devia por juros e penalidades. Sua resposta: eles não podem fazer isso. Eles podem. E assim fizeram. E o próximo passo deles seria adornar seu salário se Ellie não respondesse. Minha tia argumentou comigo que os humanos têm 2 corações, um de cada lado. Ela não sabia a diferença entre coração e pulmões. Tivemos um almoço de equipe há alguns anos e acabei conversando com um de nossos gerentes de conta, uma mulher na casa dos 30 anos que trabalhava para uma empresa multimilionária. Ela insistiu que o Sol era do mesmo tamanho, distância que a Lua, e que as estrelas eram asteroides caindo na Terra. Isto foi muito antes da idiotice da Terra plana começar. E até hoje se destaca como a coisa mais espantosamente ignorante que eu já ouvi. Várias pessoas me disseram que os peixes não são animais. Quando eu estava no colegial, um amigo falava em ser vegetariano. Eu estava confuso porque ela tinha acabado de comer peixe. Ela disse que o peixe não era carne e outra pessoa lá concordou com ela. Eu perguntei se não eram carne, se eram vegetais ou minerais. Nenhuma boa resposta a essa pergunta. Uma garota me disse que não conseguia pegar uma queimadura solar porque havia muito vento. A mesma garota insistiu que ela se tornaria médica. Eu perguntei por que ela achava que não podia bronzear ou queimar se houvesse uma brisa com céu limpo e tempo 100 graus Fahrenheit. Ela explicou que o vento a faria não suar para que ela não se bronzeasse. Mais ou menos o mesmo conceito, eu estava mostrando a um trabalhador do céu, à noite, alguns objetos do céu que eu apontava para um objeto brilhante, dizendo, um graduado do Dakota do Norte HS, que era Júpiter outro planeta. Ele perguntou, isso é uma daquelas coisas que eles enviaram no ônibus espacial, no início dos anos 80. Se você leu isto, eu sinto muito por ter rido de você. Seguindo, mais tarde naquela noite, quando outros o provocaram sobre esta história, ele respondeu, sinto muito pessoal, mas eu não sou geólogo. Eu não saio muito da fazenda. Um professor disse à nossa turma que não pode chover sobre a água. Ela prosseguiu dizendo que se as nuvens estiverem sobre a água, elas apenas aguardarão até estarem sobre a terra para que não desperdice água. Se uma nuvem é inteligente o suficiente para esperar até estar sobre a terra para não desperdiçar água, então ela tem aproximadamente a mesma capacidade mental que qualquer galinha de galinheiro aleatório é. Portanto, devemos ser capazes de caçar, matar e comer nuvens. Aposto que elas são ricas em cálcio e cheias de flúor que prolonga a vida. Lute comigo. Algumas pessoas no meu trabalho estavam discutindo que você podia comer na sexta-feira durante a quaresma. Se você não é religioso, a regra é não comer carne na sexta-feira. E essa mulher estava argumentando que você pode comer frango porque não é carne o seu frango. Neste mesmo trabalho, ouvi outra pessoa dizer que as vacinas causam a síndrome de Down. Sim, não o autismo, que ainda é incorreto, mas pelo menos é o mito com o qual as pessoas vão. Esta pessoa pensava que causava a síndrome de Down. E o verdadeiro problema é, nós trabalhamos em um laboratório de testes médicos. Fazemos, literalmente, um teste pré-natal para a síndrome de Down. Você não pode simplesmente descer com a síndrome de Down mais tarde. Uma vez eu estava falando sobre a diferença sazonal, temperatura entre os Estados Unidos da América e a Argentina com alguns colegas de trabalho. Pois eu tinha viajado para Buenos Aires durante nosso inverno, mas era verão lá de qualquer forma.
Um dos referidos colegas de trabalho perguntou: ok. Então em que mês ela agora? Então eu fiz uma pausa e depois tive que explicar a eles que embora haja uma diferença sazonal, o ano, mês do calendário ainda se alinha com o resto do mundo. Pouco depois disso, meu outro colega de trabalho que ouviu esta troca e por acaso era da Nova Zelândia, olhou para mim depois, intrigado, e disse: uau, eu realmente achei que eles estavam brincando. Era uma pergunta séria. Quando eu era pequeno, meu pai acabou de concluir uma conversa no rádio com alguém na Austrália e eu perguntei por que ele disse que era verão lá quando era inverno aqui, mais confuso ainda por uma temperatura de 30 C. Ela explicou como ao sul do Equador eles ficam nas estações opostas. Eu pude entender isso porque eu meio que sabia sobre a inclinação no eixo da Terra mudou durante o ano. Eu, sendo o pequeno gênio que eu era, pensei nisso e cheguei à única conclusão lógica: eles devem celebrar o Natal em junho e 1º de julho foi seu novo ano. Eu trabalho no cuidado de crianças. Um pai ficou bravo comigo porque eu coloquei seu filho pequeno em uma fralda roxa porque eles não empacotaram extras. Apesar de vários lembretes, disseram-me que estou tentando tornar o filho deles gay, por causa da cor de uma fralda. Uma vez um colega de trabalho conhecido que estava prestes a se casar me disse que já estava planejando trair sua esposa. Não que ele já tivesse alguém na fila, mas que encontraria alguém apenas para trair. Por quê? Porque 50% dos cônjuges têm casos e que, como era ele, não seria ela. E sim, ela estava perfeitamente sério. Eu lhe disse que ela e sua futura esposa deveriam ter casos enquanto eu e minha esposa não temos. Então a estatística permanece em 50%. Eu acho que ela só precisava de uma desculpa para ter um caso. Eu sou um bom motorista bêbado. Isso não me afeta tanto assim. Ela era um péssimo motorista quando estava sóbrio. Tivemos 3 acidentes com falhas nos 10 meses que namoramos. Só posso imaginar como foi muito pior quando ela estava bêbado. Tive um colega de quarto por cerca de um mês antes de expulsá-lo. O cara era um alcoólatra severo e viciado e além do comportamento imprevisível e violento ele era sem dúvida o homem mais burro que eu já conheci. Em uma ocasião, durante uma tempestade, ele mencionou como é uma loucura que um raio tenha vindo do chão. Fiquei fascinado com seu cérebro e pedi-lhe que me contasse tudo o que sabia sobre os relâmpagos. Aprendi que os relâmpagos são canalizados do chão através das casas e brotam da chaminé ou de uma antena para o céu. Também não havia relâmpagos antes das casas, pois eles não tinham como escapar do chão. Em outra ocasião, entrei na cozinha para ver que nossa esponja havia sido mal cortada ao meio, numa tentativa de separar a parte abrasiva do resto. Uma faca para bife ao lado dela. Eu me diverti instantaneamente e lhe perguntei o que havia acontecido. Ela então murmurou como Ozzy que a tinha consertado. Como sempre, eu queria saber mais imediatamente. Ela me disse com muita luta que estava na loja e viu as 2 partes de uma esponja vendida separadamente e quis consertar a nossa. Heróico. Ela mantinha tortilhas de farinha em um prato sem tampa em cima de nossa geladeira. Quando ela comia, ele colocava a tortilha dura de pedra em um prato, colocava tudo em cima, comia tudo com as mãos, e depois jogava fora a tortilha. Todas as vezes, quando eu lhe perguntei o que havia com a tortilha, ele me disse que era uma guarnição. Ele também, muito para meu horror, comia ostras no micro-ondas e comia alho sem descascar. Isto foi há 7 anos e ainda me pergunto sobre ele de tempos em tempos. É perigoso ouvir seu próprio batimento cardíaco com um estetoscópio. Eles disseram que seu coração tentará corresponder ao que você ouviu e que, na verdade, isso vai parar seu coração. Não foi dada nenhuma explicação quando perguntado por que o pessoal médico não tinha problemas em ouvir os pacientes com irregularidades no batimento cardíaco. Trabalhei em uma cidade que tem uma alta população militar. Fizemos descontos militares se você pudesse provar que estava no serviço militar. Um dia tivemos uma família, pai, mãe, filho adulto, que nunca tinha estado antes. O pai leu a placa de emissão e disse: "Oi, você pode conseguir um desconto para a missão", ao filho enquanto lhe entregava o sinal. Ele leu o cartaz e disse: "Jure por Deus, eu não estou no exército. Estou no exército." Só conseguia pensar que, meu bom Deus, eles o deixavam ter armas. Minha amiga me disse que ela poderia entrar em uma escola da Ivy League sem sequer se candidatar apenas para ir a uma escola secundária especial. Isto é impossível e ela ainda pensa que está entrando automaticamente naquela escola, além de ficar com a metade das mensalidades. LOL. Eu conheci um mentiroso compulsivo que crescia. Ele era horrível. Acabou indo para uma faculdade comunitária com ele, onde se gabou abertamente da dívida estudantil que tinha, que ele alegava ser de centenas de milhares.
Mas isso não era verdade. De qualquer forma, essa história aconteceu enquanto nós nos divertíamos com outros dois caras na escola. Enquanto falávamos sobre empréstimos estudantes. Na verdade, eu fui uma vez ao Ottawa para protestar contra os empréstimos estudantes. Eu estava em um banheiro mijando. E quem estava mijando ao meu lado? Dave Suzuki. Cumprimentamos e ele perguntou se eu estava lá para o protesto. Eu disse a ela que estava. E ele disse que conhecia alguém que eu deveria conhecer. Então eu caminhei com ela e quando dei por mim, estava cara a cara com Stephen Harper, o primeiro-ministro do Canadá na época. Expliquei minhas preocupações ao próprio primeiro-ministro, e ele me passou um cheque ali mesmo pelo valor exato que eu devia por empréstimos estudantes. Eu rasguei e disse a ele que não aceitaria menos que ele fizesse isso para cada empréstimo estudantil no Canadá. E essa foi a primeira vez que conheci Dave Suzuki. Este cara era muito sério. Pode não ser a coisa mais idiota aqui, mas ainda estou chateado como o inferno com este cara. Ele se mudou para o Canadá há alguns anos para uma propriedade próxima a nós. Ele procedeu ao corte de quase todas as árvores que tinha, incluindo algumas grandes e velhas árvores de açúcar que sabíamos que eram excelentes produtores de seiva. Ele deixou talvez 5 jovens acers, todos perto da estrada. Descobrimos que eles não produzem tão bem. Achamos que talvez seja por causa do sal da estrada. Ele bateu em suas 5 árvores. A primeira vez que o conheci, ele me disse: eu bati em minhas árvores. Mas elas não estão correndo. Elas estão apenas pingando. Caramba, que idiota. Isso é o que faz uma árvore correndo. Você deveria saber disso antes de cortar todas as suas melhores árvores. Você pensaria que se ele pretendesse fazer algum xarope para si mesmo, ele faria alguma pesquisa primeiro. Na verdade, manteria algumas massas. Sou extra salgado porque este pedaço de propriedade costumava ser tão bonito. Aquelas árvores grandes deixam entrar luz suficiente em um prado de gotas de neve, flores silvestres e narcisos na primavera. Era direto de um conto de fadas. Agora é um campo aberto bordejado por silvas. Ele construiu a casa mais feia e ergueu numa, mas 2 garagens feitas de contêineres de embarque industrial. Ele também ameaçou atirar em nosso cão. Escusado será dizer que minha família e eu não gostamos muito dele.